Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou te passar as 15 melhores dicas e truques para você usar no seu smartphone da Motorola. E essas dicas vão servir para qualquer smartphone da Motorola. Então não esquece de ficar no vídeo, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com o seu amigo que também tem um smartphone da Motorola para ele ficar sabendo de tudo, tá bom? Então, bora pro vídeo! A primeira dica que eu vou te passar em relação ao smartphone da Motorola é para você que tem um smartphone aí que tem a taxa de atualização 60, 90 ou até 120 e 144 Hz. Para você saber se você tem essa função no seu aparelho, você vai entrar nas configurações dele, vai clicar em tela, vai clicar em avançado e aqui em avançado você vai procurar aqui ó, por atualização da tela. Se o seu smartphone tiver essa opção, você pode vir aqui e mudar para automático, deixar em 60 ou 144 ou 120. Às vezes tem smartphone que tem a taxa de atualização em 90 Hz. Então aí você pode deixar na que você quiser ou automático, onde ele vai definir a taxa de atualização por aplicativo que você estiver usando. Às vezes você está no jogo, ele aumenta a taxa. Às vezes você está na tela parada, como eu estou aqui, ele diminui a taxa e isso economiza uma bateria. Então, se o seu smartphone tem essa tecnologia, dá uma habilitada nela, mexe aqui, configura para você ver a diferença que dá na velocidade do seu Motorola. A segunda dica é em relação à bateria. Aqui no smartphone da Motorola, todos eles têm essa opção para você desabilitar. Você vai entrar nas configurações e aqui você vai clicar em localização. E aqui em localização você vai clicar em busca por Wi-Fi e Bluetooth, onde está marcado em cinza aí. Clicando aqui você vai desabilitar essas duas opções que ficam buscando Wi-Fi e Bluetooth a todo momento do seu smartphone. Isso gasta uma bateria imensa porque se você for utilizar o GPS, o que praticamente todos os aplicativos hoje em dia ficam usando, você vai ficar aí buscando Wi-Fi e Bluetooth a todo momento. Isso gasta uma bateria à toa, sem necessidade. A próxima dica é em relação ao botão interativo. Esse botãozinho aqui, Power, que você toca duas vezes, ele abre e fecha esse menuzinho aí, ó. Então para você habilitar ele, dá uma olhada se o seu smartphone tem, você entra aqui nas configurações, vem aqui em Sistema, clica em Gestos. Clicando em Gestos, você vai dar uma olhadinha aqui se ele tem essa opção Botão Interativo. Essa funcionalidade você vai vir e vai habilitar ela aqui em cima, tá? E aí você pode configurar aqui embaixo, onde você pode clicar aqui na primeira opção e selecionar quais aplicativos vão para lá, quais ferramentas, quais contatos. Então, por exemplo, eu vou tirar alguns aqui, ó, para a gente colocar algumas ferramentas. A gente pode colocar ligação recente, alternar por app mais recente e vamos colocar mais um aplicativo aqui, vamos pôr o Home. Então, prontinho. Já está configurado, eu dou 2 toques e ele já abre para mim aqui as configurações. Se eu quiser abrir as configurações também, ó, você viu? É só eu abrir aqui, ó, embaixo ali, deixa eu clicar 2 vezes, embaixo ali tem uma engrenagem onde você pode clicar e já ir diretamente para as configurações. Isso aqui é muito legal porque você não precisa ficar mexendo tanto no celular para acessar certas configurações e adianta um bocado no dia a dia. Agora eu vou te ensinar como você compartilha a senha do Wi-Fi no seu Motorola. Aqui nas configurações você vai clicar em rede e internet, vai clicar em Wi-Fi. E aqui em Wi-Fi, você vai clicar aqui na rede que você está conectado. Para você compartilhar, você tem que estar conectado na rede, tá? Então, aqui eu estou com o Archer C20 conectado, vou clicar em cima dele. Vai aparecer aqui para mim compartilhar, tá vendo aqui, ó? Eu clico nele, habilito o sensor de digitais aqui. Na verdade, eu estou sem a digital nesse aparelho. Aí você faz o seguinte, você coloca a senha do aparelho e prontinho. A senha do Wi-Fi vai aparecer aqui embaixo e o QR Code. Uma dica muito legal para você é tirar uma print dessa imagem, recortar o QR Code e imprimir ela numa folha. E aí você pode plastificar ela e colocar na sua casa para as pessoas se conectarem no seu Wi-Fi sem você ter que ficar passando a senha. Então aí a pessoa pergunta, ah, você tem Wi-Fi aqui? Tenho. Escaneia ali o QR Code ali, já conecta. É muito legal. A próxima dica é em relação a aplicativos padrões. Significa o quê? Você já deve ter se deparado que quando você está no WhatsApp e vai abrir um link, às vezes ele não abre com o navegador que você quer. Porque o navegador padrão do seu smartphone está definido outro. E não dá para mexer só no navegador padrão, dá para mexer em outras coisas também, como o launcher inicial, dá para mexer no aplicativo de mensagem, etc. Para a gente fazer isso, você vai clicar em configurações, vai clicar em apps, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você vai clicar aqui em apps e notificações, e aqui em apps e notificações, você vai clicar em avançado e apps padrões, tá vendo? Aqui você vai ver que tem vários aplicativos. Por exemplo, aqui ó, nós temos o aplicativo de navegação Google Chrome. Se eu tivesse o Opera, o Firefox, qualquer outro instalado, ia aparecer aqui para mim. E aí, alternando aqui,
Se eu clicar, por exemplo, num link em qualquer lugar, ele vai abrir com o navegador que tiver selecionado aqui. Por exemplo, também o launcher, você trocou um launcher, habilitou lá sempre, quando você instala um launcher diferente, ele pergunta se você quer só uma vez ou sempre. Você colocou sempre e não consegue mais mudar, voltar para o anterior. É aqui que você volta essa opção. E aqui nós temos também aplicativo de mensagem, app de telefone, app para direcionar chamadas, identificador de chamada e spam. Então dá para fazer muita coisa aqui, dá até para trocar o assistente do Google, tá? Você pode colocar aqui o assistente do Google para Alexa, pode colocar para qualquer um outro que você estiver utilizando aí como padrão. Agora eu vou te ensinar como você tirar print do seu smartphone só tocando 3 dedos na tela. Praticamente todos os Motorolas têm essa função e é muito simples. Você vai entrar aqui nas configurações, vai clicar em Sistema, Gestos, e aqui em Gestos você vai ter aqui, ó, captura de tela com 3 dedos. Aqui eu estou mostrando aqui em gestos, tá? Mas tem smartphones da Motorola que tem o aplicativo Moto, mas tem alguns que não tem. Por isso que eu estou mostrando nesse estilo, porque a maioria dessas funções tem dentro do aplicativo Moto. Mas o Moto G10 e o Moto G20, por exemplo, eles não têm essa funcionalidade. E aí para você achar essas funções, você tem que entrar lá no sistema, gestos, e lá dentro vai ter essas funcionalidades. Mas se o seu aplicativo, o seu smartphone da Motorola tiver o aplicativo Moto, é só você entrar no aplicativo Moto, lá no lado esquerdo, vai ter lá as opções que eu estou mostrando aqui, ou você pode seguir o passo a passo que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo também, tá bom? Então, para a gente continuar, você vai habilitar a captura de tela com 3 dedos, tá? E aqui, se o seu smartphone permitir, você pode configurar aqui embaixo as exceções. Essas exceções são o quê? São os aplicativos que não vão funcionar captura de tela com 3 dedos, caso você esteja com ele aberto. Um exemplo disso são os jogos. Se você tiver jogo instalado aí, habilita eles, porque se você tiver algum jogo não habilitado e tiver com isso habilitado, na hora que você estiver jogando, se você encostar 3 dedos na tela, ele vai tirar print, porque não precisa ser necessariamente um do lado do outro. Pode ser, ó, 3 separadão assim, ó. Encostei os 3. Olha lá, tirou a print, tá vendo? Eu encosto 3 dedos em qualquer local da tela, ele já tira a print. Então, é bacana você colocar as exceções lá em jogos e aplicativos que você não queira que tire print, e aí você vai já estar utilizando essa função bem bacana. Agora eu vou te ensinar como você faz isso daqui, ó. Deslizar a tela aqui, ó. Na verdade não vai funcionar aqui porque é a tela inicial, mas eu tô aqui na Play Store, eu deslizo o dedo, só porque eu tenho que mostrar para vocês, não funciona. Então não funciona porque está desabilitado, e o Felipe tá rindo da minha cara ali. Mas para a gente fazer isso, ó, você vai entrar aqui nas configurações. Aqui nas configurações você vai clicar em tela e avançado. Aqui em avançado você vem até aqui embaixo, ó, deslize para dividir a tela. Ah, tá desabilitado, por isso que não funciona. Então a gente vai habilitar ele e ele vai mostrar pra gente como é feito. A gente arrasta o dedo de um lado pro outro, ele vai perguntar qual aplicativo a gente quer, a gente clica em cima. Isso aqui é uma demonstração, tá, galera? E aí ele vai mostrar pra gente, ó, tela cheia e pronto. Vamos ativar, permitir e pronto, tá funcionando. Aí pra gente fazer, a gente faz o quê, ó? Abre a Play Store, arrasta o dedinho de um lado pro outro, ele vai perguntar pra gente qual aplicativo a gente quer abrir. Se você não quiser nenhum da área de trabalho, você abre a gaveta de aplicativo também. Aqui eu vou abrir o YouTube, por exemplo, e aqui eu vou pôr aqui um vídeo meu, vamos ver. Aqui, ó, vamos pôr um vídeo meu aqui que pelo menos não dá direitos autorais, né? Eu acho. Vamos lá. Dispensar, tal, só anúncios. Espera aí, deixa eu passar esse anúncio aqui. Então, ó, tá rodando o vídeo, galera, ó, e eu posso diminuir ele aqui embaixo, deixar ele pequenininho, por exemplo, e vir aqui procurar algumas outras coisas, né? LTEC, vem aqui, procura, ó, vai estar funcionando. Eu posso vir aqui e ficar baixando alguns jogos, procurando alguns aplicativos, enquanto eu assisto o meu vídeo. Eu também posso jogar esse YouTube para cima. Se você quiser, é só inverter a abertura. Você abre o YouTube primeiro, faz o movimento e aí ele já vai funcionar. Caso você queira o aplicativo de baixo aberto, você só arrasta ele para cima ou para baixo. Então, isso é muito legal, funciona muito bem. E um exemplo bacana é você usar com planilha de contas. Você deixa a sua planilha na parte de cima e a calculadora na parte de baixo e vai somando as contas. A próxima dica também tem relação com bateria e mais precisamente com Wi-Fi. Para a gente mexer nisso, a gente entra nas configurações, clica em rede de internet, que é a primeira opção, e aqui clica no Wi-Fi. Aqui a gente vai clicar em preferências do Wi-Fi lá embaixo. Aqui você vai ver que tem avançado habilitado notificar quando houver redes públicas. E se você não fez aquela dica lá do busca por Wi-Fi e Bluetooth, essa opção de cima aqui vai estar habilitada. Então aí você vai desabilitar as duas, porque senão ele fica procurando Wi-Fi ainda para te avisar se tem alguma rede perto e etc. Isso vai gastando bateria à toa. E eu acho que, pelo menos na minha concepção, eu quando quero conectar no Wi-Fi, eu já vou lá e procuro.
Se o seu aparelho fica procurando sozinho, vai gastar bateria à toa sem necessidade. Então desabilita aí que vai ajudar bastante no seu Motorola. A próxima dica tem em relação à câmera. Aqui no Motorola nós conseguimos habilitar uma função muito bacana para você tirar uma foto perfeita e nivelada. Aqui nas configurações da câmera aqui em cima, você vai clicar nela, vai clicar em configurações de captura e vai habilitar linha de enquadramento e nível. Essas duas opções vão fazer isso aqui, ó. Tá vendo que apareceu uma linha pra gente? Então a gente tem essa linha quando ela fica laranja é porque a foto está reta. Ele usa o giroscópio do aparelho para ver se a foto está retinha. Então, para você tirar aquela foto no mar, para ficar bacana, é legal você habilitar essa funcionalidade para você não ficar tirando fotos tortas nas suas viagens. Agora eu vou te ensinar como a gente personaliza os ícones do sistema da Motorola. Isso, dá para personalizar. Muitas pessoas acham que o sistema da Motorola não dá para fazer praticamente nada. Ele realmente é um pouco limitado em algumas questões, mas eles têm aqui uma funcionalidade nas configurações, aqui na parte de tela. Aqui em tela você vai clicar em avançado e aqui você vai ter aqui, ó, estilos. Você vai clicar em estilos e aqui em estilos ele vai te mostrar algumas pré-definições de ícones que você pode utilizar no seu aparelho. Mas você pode criar escolher a fonte que você quer para o seu aparelho, a cor que você quer dos ícones, por exemplo, e o estilo dos ícones. Então você pode deixar ele bem ao seu gosto, da forma que você mais curte utilizar. E até mesmo o layout da área de trabalho, ícones mais perto, mais longes, e aí você coloca um nome. Então vamos pôr aqui LTech, e a gente já tem um tema próprio meu. Então a gente aplica ele e pronto, ó, ele já mudou ali, ó, os ícones na área de trabalho como ficaram menores. E aí, se você não gostou, é só você entrar nas configurações, tela, abre estilos novamente e volta para o estilo Moto, que é o padrão, que é o que todo mundo, acho que, vem no aparelho padronizado. Então, dá para você personalizar, entra lá e deixa seu Motorola do seu jeitinho. Agora vamos falar de desempenho. Alguns dos Motorolas já estão vindo com uma funcionalidade muito legal, que é a otimização de memória RAM. Para você ver se o seu tem, você vai entrar aqui nas configurações, sistema, e aqui você vai clicar em desempenho. Aqui você vai ver que tem otimização da RAM aqui na parte de baixo. Essa otimização da RAM ela faz o quê? Esse aparelho aqui, ele não necessita praticamente dessa otimização, porque ele tem 12 GB de RAM, como vocês estão vendo aí. Então, na minha opinião, se o seu aparelho tem 4 GB ou 6, é legal habilitar. Até mesmo 2, se ele tiver essa funcionalidade. Aí você vai poder habilitar e dar um gás a mais nesse aparelho. Necessariamente o que ele faz? Ele pega a memória interna, a memória de armazenamento, tem lá 32, 64 GB, 128. Essa memória onde você guarda a foto, tudo, aplicativo, e separa um pedaço dela. Aqui no caso a otimização da RAM, ela vai separar 3 GB dos 256 que tem esse aparelho. Então aí eu habilito ela e ele vai pedir para mim reiniciar o aparelho. Aí ele vai, além de ter 12 GB de memória, ele vai ter 15 GB de memória RAM. Isso dá um gás a mais para o aparelho, principalmente se ele não é um aparelho muito rápido. Então dá uma conferida se o seu Motorola tem essa funcionalidade e habilita ela para ele ficar bem mais rápido. Mas tem uma outra dica também que deixa o aparelho mais rápido, mas eu vou mostrar ela lá no final. Então fica aí e bora para a próxima. Agora vamos falar de bateria novamente, mas desta vez vamos falar de bateria que vai durar anos. Se você quer que a sua bateria do seu aparelho Motorola dure bastante tempo, você precisa habilitar uma funcionalidade aqui nas configurações, em bateria mesmo, tá? Você vai clicar em bateria, e aqui em bateria você vai ver que tem carregamento otimizado. Aqui nós vamos habilitar isso aqui, usar o carregamento otimizado. Aqui está até dizendo o que ele faz, ó. O dispositivo aprende sobre o seu comportamento para prever quanto tempo ficará conectado à energia. Depois de definir um padrão, ele carrega 80% da bateria e deixa os últimos 20% para quando estiver quase na hora de você tirar da tomada. Reduzir o tempo de carregamento acima de 80% diminui o desgaste da bateria. Isso é padrão em baterias de lítio, galera. Se você ficar carregando ela muito rápido, a partir de 80%, isso desgasta a bateria. E aí um aparelho que poderia ter uma bateria daqui 3 anos muito duradoura, vai ter a bateria bem degradada muito rápido. Habilitando essa função, ele vai mostrar aqui, ó, aprendendo o padrão de carregamento. E ele vai aprender como que você usa o carregamento do seu aparelho. Se você carrega à noite, se carrega de dia, se você carrega picado. Então aí ele vai aprender um pouco sobre você e aí ele vai adaptar esse tipo de carregamento com o seu aparelho. Provavelmente você vai ter uma demora um pouco a mais no carregamento do seu dispositivo, mas a longo prazo a bateria do seu Motorola vai ficar bem melhor e você não vai ficar necessariamente precisando trocar a bateria do seu aparelho ou até o seu aparelho, porque a bateria já não segura mais nada.
Agora eu vou te falar um pouquinho mais sobre personalização no Motorola também. Se você não gosta muito dessa gaveta de aplicativos, tem como a gente mudar e deixar todos os aplicativos aqui na área de trabalho como se fosse um iPhone. Você segura na tela inicial e clica em configurações da tela inicial. Aqui você vai clicar em estilo da tela inicial. Aqui tem bandeja de apps, que é o que a gente utiliza, e aí nós temos aberto. Aqui em aberto ele até fala aqui pra gente, ó, a posição dos ícones de apps pode mudar para manter a tela inicial limpa. Todos os ícones, todos os apps ficam na tela inicial. Então vamos alterar aqui. E a gente joga aqui, ó. Não temos mais a gaveta de apps, ó. Ele vai abrir a pesquisa e aí nós temos todos os aplicativos instalados aqui. Então aí, se você for instalando, ele vai criando mais páginas e vai aumentando isso daqui. Então se você gosta de um sistema mais rápido assim, que vai ter tudo na palma da mão, se você não precisa ficar jogando para cima, habilita essa opção que vai ficar bem bacana o seu Motorola. E agora chegamos na última dica, que é a dica de velocidade. Se você tem aí um aparelho da Motorola, essa dica vai ajudar demais a velocidade do seu aparelho, tá? Mas antes, deixa o like e se inscreve aqui embaixo, porque tem muita dica, muita coisa bacana aqui que sai no canal, tanto para Motorola, Samsung, Xiaomi, Huawei, qual marca mais tem? Realme, Asus, tem muita coisa que sai aqui no canal, então fica esperto que, ó, ativa o sininho para não perder nada. Aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar nas configurações do aparelho, vamos clicar aqui em sobre o telefone e vamos descer aqui, ó, em número da versão, tá vendo ela aqui? Você vai clicar várias vezes até ele te pedir a senha do seu aparelho. A senha é aquela de desbloqueio, é só colocar ela. Colocando ela, ele vai falar que você agora é um desenvolvedor. Nós vamos voltar uma tela, vamos clicar em sistema e avançado. Aqui em avançado vai abrir essa opção nova que não tinha, opções do desenvolvedor. Você vai abrir ela e vai desabilitar a atualização automática do sistema, que ele habilita quando a gente abre essa opção. Então você desabilita ela para ele não ficar atualizando sozinho e atrapalhar o seu dia a dia. E aí você vai procurar esta opçãozinha aqui, ó. Escala da janela, transição e duração. O que são essas opções? São as animações do sistema. Quando você abre uma janela, ele tem aquela animação que sobe. Quando você fecha, ele desce. Isso é a velocidade da animação. Aqui está em uma vez. Nós vamos colocar em 0.5 todas elas, que é a metade da velocidade. Ele vai aumentar no dobro, né? Vai dobrar a velocidade de animação. E aí toda vez que eu abro uma janela, olha a velocidade que ela abriu, ó. Dá uma olhada, a animação, ó. Vamos abrir mais uma aqui, ó, Facebook. Olha a velocidade que ele abriu. Deixa eu abrir a câmera, abriu muito rápido. Chrome, abriu muito rápido. Vamos abrir o Gmail, abriu muito rápido. Isso deixa o aparelho muito mais rápido. Mas aqui, por exemplo, eu não tenho muitos aplicativos abertos, porque eu liguei o aparelho agora há pouco. Mas você que já usa o aparelho há muito tempo, não fica desligando ele vai ter vários aplicativos pré-carregados na memória e até carregados. E na hora que você vai abrir a Play Store, por exemplo, ela já está aberta aqui, por exemplo, minha, e vai muito mais rápido, ó. Na hora que eu preciso abrir ela, olha a velocidade que ela abre, já carregada, claro, ó. É muito rápido. E isso agiliza demais aparelhos que têm um desempenho um pouco inferior. Claro, no aparelho rápido vai ficar mais rápido ainda. Mas se você tem um aparelho um pouquinho mais lento, que demora um pouquinho, você sente um pouco de lentidão, habilita essa função que vai ajudar demais no seu Motorola, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. São as 15 melhores dicas para o seu smartphone Motorola. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.